Você sabia que durante a sua menstruação, o seu corpo sofre literalmente um processo inflamatório? E que a comida certa pode reduzir a cólica e os outros sintomas de forma real, com base científica? Eu me chamo Natália, eu sou nutricionista com foco na saúde da mulher e esse é o episódio 2 da série Seu Ciclo Menstrual, Seu Prato. Se você ainda não assistiu o episódio 1, que a gente abordou o assunto sobre como funciona o ciclo menstrual, corre lá para você assistir mais tarde depois de assistir esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que acontece com os seus hormônios durante a menstruação e o porquê isso causa os sintomas que você sente. E o principal, o que comer durante essa fase para você passar por ela com mais conforto. A fase menstrual, ela é do dia 1 do ciclo até o fim do sangramento, que dura em média de 3 a 7 dias, mas isso, gente, pode variar de mulher para mulher. Nessa fase menstrual, como vocês podem ver aí no gráfico, os hormônios estão super baixos. Em todo o ciclo, ele é o período que os hormônios estão mais baixos. Então, todos eles, o FSH, o estrogênio, a progesterona e o LH, eles têm uma queda muito brusca. E é justamente essa queda hormonal da progesterona, do estrogênio, que desencadeia a descamação do endométrio. E aí sai como uma forma de sangramento. E agora a gente vai entender por que a cólica acontece. O útero libera substâncias chamadas prostaglandinas, e é para ele se contrair e eliminar o endométrio. Quanto mais prostaglandinas forem liberadas, mais intensa vai ser a contração. E é isso que a gente sente como cólica. Isso tudo é um processo inflamatório natural do nosso corpo. E isso é a chave para a gente entender o porquê a alimentação anti-inflamatória é tão importante nessa fase. Vale complementar também que em algumas mulheres essa contração ela é mais intensa, justamente por conta dos níveis mais altos de prostaglandinas. Então essa intensidade da cólica pode variar de mulher para mulher. Outros sintomas muito comuns também nesse período da menstruação é a fadiga, a falta de energia. Nesse caso a gente tem uma combinação de fatores, que são os hormônios, a progesterona e o estrogênio em níveis baixos, em queda. Esses hormônios, gente, em níveis adequados, eles favorecem a nossa disposição. Então, essa combinação dos hormônios em queda mais a perda de ferro por conta do sangramento são fatores muito importantes que refletem nessa indisposição que nós temos, nessa falta de energia. O ferro é essencial para o transporte de oxigênio no sangue. Por isso, perder ferro pode se traduzir em mais cansaço e menos energia. Ou seja, amiga, o combo perfeito para te deixar mais cansada, fraca e indisposta. Agora vamos falar sobre as alterações de humor e irritabilidade que algumas mulheres costumam ter nessa fase da menstruação. A queda hormonal brusca, ela pode influenciar neurotransmissores ligados ao humor, como a serotonina. Ou seja, é um processo hormonal real, não é drama. Alterações no sono também é muito comum em algumas mulheres nesse período da menstruação. A queda da progesterona pode deixar o sono mais leve ou menos reparador em alguns casos, em algumas mulheres. Outros sintomas que muitas mulheres também têm é o inchaço ou a sensação de retenção. Ainda que a retenção de líquido seja mais associada à fase lútea, muitas mulheres sentem resquícios dela no início da menstruação. Por isso, é extremamente importante manter uma boa hidratação nessa fase. Não só nessa fase, mas na vida toda. Porém, nessa fase também vai fazer muita diferença você ter uma boa hidratação, amiga. Agora a gente vai falar de uma alteração super comum nas mulheres, que é a alteração no apetite. A queda de energia mais o processo inflamatório no seu corpo podem gerar mais fome ou mais desejo por alimentos mais calóricos, que de forma simples de explicar seria basicamente seu corpo pedindo por energia de forma rápida. Então você percebe que nenhum desses sintomas é frescura, e sim respostas fisiológicas reais e explicáveis. E é justamente por isso que a nutrição tem tanto poder de agir nessa fase. Então vem comigo porque agora a gente vai entrar no assunto principal desse vídeo, que é a alimentação
e as necessidades nutricionais dessa fase menstrual. Repor ferro é extremamente importante nessa fase. Com o sangramento, a nossa perca de ferro é considerável. Em alguns casos, ela é muito grande. Então, a gente precisa investir e focar em alimentos, fontes e ricos em ferro. Nós conseguimos, por meio da alimentação, 2 tipos de ferros. O ferro M, que vem das carnes bovinas, do fígado, do frango, do peixe, e o ferro não M, que é proveniente do feijão, da lentilha, folhas verdes escuras, quinoa. Agora, uma dica de ouro para você. Combine com a refeição que você vai estar consumindo fontes de ferro, a vitamina C. Porque a vitamina C, ela vai ajudar e ela vai potencializar a absorção do ferro no seu organismo. Nós temos vários, como por exemplo, o limão, a laranja, a acerola, kiwi, enfim, tem uma variedade. Próximo ponto vai ser como a alimentação pode reduzir a inflamação do corpo nessa fase. O ômega 3 é um ótimo aliado para reduzir a inflamação nessa fase. Peixes como sardinha, salmão, a chia, a linhaça também são fontes de ômega 3. Alimentos fontes de ômega 3 são anti-inflamatórios, ou seja, vão ajudar a reduzir a inflamação. Isso vai impactar em praticamente tudo, inclusive na cólica. É importante a gente reduzir o consumo de ultraprocessados e frituras nessa fase, porque são alimentos que vão favorecer mais ainda a inflamação. Nesse ponto, a gente vai falar sobre o magnésio, qual a relação dele com a cólica. O magnésio está associado a relaxamento muscular, o que vai ajudar a suavizar a intensidade da cólica. Boas fontes de magnésio incluem oleaginosas, então castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas. Além das oleaginosas, outras boas fontes de magnésio é a banana, folhas verdes escuras como espinafre, couve. O cacau também é uma ótima fonte de magnésio, mas tem que ser cacau mais de 70% ou cacau puro em pó. Não é chocolate ao leite, ok? Uma sugestão para você incluir o magnésio de forma simples nas suas refeições. Então, por exemplo, você vai fazer um lanche da tarde. Coloca um punhado de castanha no seu lanche da tarde. Ou come uma banana com cacau em pó no iogurte, sabe? Então, são formas simples de você incluir fontes de magnésio no seu dia a dia. O próximo ponto que a gente vai falar é sobre a hidratação e o que você precisa evitar. O excesso de sal e cafeína pode aumentar a retenção de líquido e também a irritabilidade. Então, você não precisa deixar de consumir. Não é para você cortar da sua alimentação, mas é só para você consumir de forma equilibrada, sem exagero, sabe? Ou seja, com um consumo moderado. Resumindo, o que você precisa priorizar nessa fase da menstruação? Priorize alimentos fontes de ferro e combinados com vitamina C, porque como a gente já conversou, vai potencializar a absorção desse ferro. Alimentos fontes de ômega 3, de magnésio. Pode caprichar nas suas refeições. E não se esqueça de manter uma boa hidratação. Se mantenha bem hidratado durante o dia. Agora vamos para as dicas e estratégias práticas. Inclua no seu dia a dia, durante essas fases, o consumo de chás anti-inflamatórios e relaxantes, como por exemplo o gengibre e a canela. Eles podem ser ótimos aliados, mas é importante a gente enfatizar que eles são complementares, eles não são uma solução de forma isolada, ok? Outra dica é consumir alimentos e bebidas mornas ou quentes. Elas tendem a ser mais confortáveis durante essa fase para algumas mulheres. Agora vem comigo que eu vou te dar ideia de um dia de refeição para você consumir na fase menstrual. Faça um café da manhã com fontes de ferro mais a vitamina C, como por exemplo, ovos mexidos ou ovos cozidos. E aí você pode adicionar nessa refeição espinafre ou sementes de gergelim, porque assim o valor nutricional vai aumentar mais ainda e também são fontes
de nutrientes que vão te ajudar. Outra opção legal que você pode consumir na parte da tarde, por exemplo, como um lanche rápido, é uma batida de abacate com whey e algumas sementes. Então, sementes de abóbora, sementes de girassol, são ótimas fontes de ferro, tem aporte proteico e tem gordura boa do abacate. Então, assim, perfeito. Outra opção de lanche que você pode consumir no café da manhã ou também na tarde é o mingau de aveia, que também tem potencial de origem vegetal. E aí você pode adicionar sementes, frutas como morango, kiwi, enfim, são frutas fontes de vitamina C que vão combinar com ferro, então vai ser muito bom para você. E você pode adicionar também as oleaginosas, que a gente já conversou e também vai ser uma ótima opção. No almoço, coma uma boa fonte de proteína, combinado com folhas verdes escuras, um carbozinho também, porque não pode faltar um carboidrato, mas sempre ajustado, né? Então, assim, tem muitas opções, tem muitas variedades, muitas combinações. Entenda, não é sobre restrições, mas sim sobre você dar ao seu corpo o que ele precisa nessa fase. Então, antes da gente encerrar, eu quero deixar um recado importante para vocês. Então, com tudo isso que a gente conversou, as alterações hormonais, os sintomas, a gente percebe que a menstruação é um processo real e não uma fraqueza sua. Então, nesses dias, se respeite. Não precisa se cobrar 100% para render como nos outros dias do mês. Não se culpe se você precisar desacelerar, abaixar o ritmo do seu dia e simplesmente descansar. Comer bem nessa fase é uma forma de cuidado, mas respeitar o seu ritmo, o seu corpo também é uma forma de cuidado, e as duas coisas, elas andam juntas. Se você gostou, curte esse vídeo, deixe um comentário aqui pra mim, inclusive me conta, sua cólica costuma ser muito forte ou você sente outros sintomas? Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo dessa série e também nenhum vlog que eu faço. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a fase folicular. Compartilhe esse vídeo se você achou útil e achou que pode ajudar alguma amiga. E também me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!